Não existe apego sem o medo de perdê-lo. No limite, amar a própria doença. Haverá maior paradoxo do que se apegar ao que nos faz sofrer e defendê-lo até a morte? Nós nos acostumamos com a dor e às vezes até passamos a gostar dela. As pessoas apegadas vivem no limite, esperando o pior, perder o objeto ou o sujeito do seu apego. Sentem medo o tempo todo, minuto a minuto, como se tivessem algo atravessado no cérebro e no alter ego. Todo dependente tem um pesadelo particular, que se transforma em uma série de preocupação quando pensa demais nele. E se eu não passar no teste? Apego ao êxito. E se eu perder minha fortuna? Apego ao dinheiro. E se ele ou ela abandonar-me? Apego ao amor. Se a luz acabar? Apego à televisão. Se eu fizer uma maldade? Apego à virtude. E se eu fizer algo ridículo? Apego à aprovação. E por aí vai. Embora cada pessoa reaja de um jeito, o motivo de pânico é sempre o mesmo, que a fonte do apego se acaba, desaparece ou se distancia. E isso é compreensível, pois se considerarmos o objeto do desejo imprescindível na nossa vida, romper este vínculo seria a gota d'água. O que faz alguém ter medo de perder é a crença de que o objeto ou a pessoa aos quais é apegado são eternos ou permanentes. Os budistas chamam-a de ignorância esse modo de pensar, uma mistura de infantilismo cognitivo e egocentrismo, ou seja, imaturidade psicológica, que leva os dependentes a imaginar que algumas coisas são para sempre. Essa é a ilusão ou o subterfúgio mental que nos impede de aceitar a realidade. Todos nós morremos, envelhecemos e ficamos doentes. A vida, como vemos diante, é impermanente e, portanto, nossas fontes de apego se vão esgotar, queremos ou não. Se você aceitar essa premissa de todo o coração, não terá mais apegos. O apego à espiritualidade. O medo é proporcional às expectativas que criamos. Diga-me o que espera e eu lhe direi do que tem medo. Spinoza afirmava que a esperança e o medo andam de mãos dadas e se manifestem no temor de que o esperado não se cumpra. Novamente cito Buda. Do apego emerge a tristeza e da atração surge o medo. Mas quem está livre de atração não sente tristeza. Medo por quê? Se não tenho nada a perder, por que senti medo? Se aceito o pior, o que importa o resto? A despreocupação bem administrada é maravilhoso, porque se nada é indispensável para mim, o medo não tem como se instalar. A questão não é se deixar atrair por nada que o magoa, não importa que bela ou nobre seja a sua origem e seu fim. Conheci gente envolvida com religião cujo objetivo era simplesmente garantir um lugar no céu. Trata-se de um apego à fé e à transcendência amparada em um esquema evidentemente presunçoso, ser um dos eleitos e salvar-se. Essas pessoas não se ligam a automóveis, a moda, ao sexo ou a qualquer outra coisa mundana ou fisiológica, apenas a vida eterna. Os apegados à espiritualidade temem ficar presos a uma deidade terrestre e não conseguir alcançar o estado do júbilo do além. O temor a Deus se transforma em temor ou fracasso. Não ser sente, iluminado ou transcendente. Os budistas chamam este desejo incontrolável de atingir uma meta, não importa qual que seja, de obsessão por ser mais. Qualquer vocação, mesmo se for movido pelas melhores intenções, deixa de ser útil e saudável quando a ambição toma as rédeas. A paz interior resultante de uma espiritualidade sádia é muito mais modesta e menos compulsiva. O pensador chinês Hong Yingming escreveu há 4 séculos: no momento em que o homem encontra o seu lugar de repouso no coração, até as estrelas ocupem seu verdadeiro lugar no céu. Essa afirmação é bela e interessante. Se tivermos a sorte de aceitar o que somos e nos conectarmos ao universo, a existência recuperará o sentido e que perdemos em algum momento. Se os budistas têm razão ao dizer que tudo é interdependente e uma ação leva a outra,
Quando você se encontrar com o seu eu verdadeiro, haverá uma reação em cadeia positiva. Verá que cada coisa está onde deve estar e você fará parte dessa ordem. A ausência de medo e a felicidade. O medo que cria o apego baseia-se pelo menos em 3 coisas. Ter de suportar ou vivenciar algo que não gostamos, não poder manter o que desejamos ou não conseguir o que queremos. Em psicologia, isto é chamado de frustração-ansiedade e no budismo denomina-se sofrimento, ou aquele que é difícil suportar. No vocabulário dos apegados não existe a expressão não aguento mais você. As pessoas dependentes toleram qualquer coisa para não perder seus apegos. No Udana, há um relato de um rei que, graças aos ensinamentos de Buda, deixa de sentir medo e encontra a felicidade. Buda perguntou ao rei: é verdade que Vossa Majestade, onde quer que esteja, no bosque, sob uma árvore ou num local isolado, pronuncia sempre esta exclamação: que felicidade, que felicidade! O rei respondeu: Senhor, antes de conhecer o poder dos seus ensinamentos, eu mantinha guardas dentro e fora do meu palácio, dentro e fora da cidade e em todos os meus domínios. E apesar de estar protegido e seguro, vivia com medo, inquieto, receoso, assustado. Agora, Senhor, onde quer que eu me encontre, no bosque, sob uma árvore ou num local isolado, mesmo estando sozinho, vive sem temor e tranquilo, confiante, sem medos, despreocupado, em paz com o que os outros me dão e com a mente livre como um animal selvagem. Não deixa de ser interessante imaginar-se nu e sem rumo correndo por um bosque, rindo sem parar e sob os efeitos de uma mente livre de qualquer apego. Em minha experiência como psicólogo clínico, observei que os pacientes que conseguem se libertar emocionalmente de algum apego sorriem. Não de euforia, mas de alegria tranquila. Quando uma criança para de sentir medo, sorri, e os adultos também. O alívio gera paz e a paz traz alegria. A prática do desapego. Como enfrentar os temores que criam um apego. 1. Identifique o medo que impede o desapego. Repito, não existe apego sem medo. É o outro lado da moeda, é o custo inequívoco da dependência. Enquanto você acreditar que o objeto ou a pessoa de quem depende é sua razão de ser, sempre haverá uma ansiedade antecipatória em seu coração. Responda com honestidade o que tem a ganhar com este ou aquele apego. Ele compensa suas limitações ou fraquezas? Contribui para a sua realização? Supre numa necessidade inadiável? Traz algum prazer a mais para a sua vida? Questiona-se diretamente, sem justificativos, o que prende você. Pesquise em seu interior e analise-se em profundidade. Lembre-se que atrás de cada apego há um medo e atrás de cada medo se esconde uma deficiência que você precisa superar. Por exemplo, se você acha que não é uma pessoa muito querida, terá medo de que a sua relação afetiva se acabe. Sua mente ficará impregnada de um pensamento terrível que não o deixará viver em paz. Ninguém nunca gostará de mim. Se você está convencido do que vale pelo que tem e não pelo que é, a simples ideia de perder os seus bens será assustador para a sua autoestima. Será um miserável. Se você se julga incapaz de conduzir a própria vida, se apegará aos modelos de segurança ou autoridade por medo da solidão e do abandono. Preciso de alguém mais forte que eu para poder sobreviver. Tente detectar a sequência deficiência, medo, apego. Essa é a estrutura que define sua dependência. Para acabar com o medo de perder a fonte de apego, faça o seguinte: supere a deficiência ou acabe com a necessidade irracional e o medo desaparecerá à medida que a dependência vai minimizar. 2. Aceite o pior. Relaxe e deixe as coisas acontecer. Destrua toda a esperança, todo desejo que eu relaciono ao apego, nem que seja por alguns minutos. Como quando você medita ou é tomado por um impulso de coragem.
Para aceitar o inevitável é preciso assumir mentalmente todos os acontecimentos temidos. Imagine a situação que você mais tema. Cria fantasias com ela e mantenha na mente. Não a evita. Pense exclusivamente na catástrofe que seria perder essa coisa ou essa pessoa que lhe parece imprescindível. Permaneça assim, sem deixar a imagem se esvaziar. Procura retê-la até sentir uma ponta de resignação ou se habituar à imagem. Finge que não se importa nem um pouco, que não deseja, não quer, não espera nada dessa pega em particular. Quando uma pessoa diz tanto faz, já não teme, é livre. E se o avião cair? Pergunta-me um paciente com medo de voar. Respondi com a argumentação dos antigos sábios gregos. Não é tão horrível assim. Restem a morte, o adeus definitivo, o fim e o regresso para casa. A princípio ele não sabia se chorava ou ria, mas depois começou a ver sentido no que eu disse. Tudo acaba, tudo morre. Não importa que seja lindo ou cruel. O pior que pode acontecer não é arder no inferno por toda a eternidade. É a própria ideia da eternidade. Quando eu era pequena e as pessoas me diziam na escola que quem é mau vai para o inferno para sempre, o que mais me angustiava era a palavra sempre, porque me sentia encurralada, não havia escapatória nem como terminar com aquilo. Acho que se existisse a imortalidade e que todo mundo mais desejaria será morrer. Não quer dizer que tenhamos de abrir mão da vida ou ser irresponsáveis. O que eu afirmo é que o pior nunca é o pior, porque tem data de validade e acaba. O que lhe sirve de consolo antecipado, se você perder algum dos seus queridos apegos, o sofrimento será digerido pelo seu corpo por meio da dor, se você permitir. Com o tempo, seu apego tão amado, tão vital e insubstituível, não passará de uma recordação. Eu me entrego à providência, diria um estoico. Aceitar o inevitável é a melhor opção quando o que deseja ou espera escapa ao seu controle ou não depende mais de você. A regra é, se algo depende de você e vale a pena, lute, resista e aguente até onde for capaz. Mas ao contrário, se não puder fazer nada a respeito, não persiga cegamente o impossível. Deixe que o destino, Deus ou o que for que se encarrega do assunto. Aceitar o pior não é negar seu poder de decisão, mas sim estabelecer limites e humanizá-lo. Podemos chamar isso de modestia adaptativa. A ocorrência de um terremoto não depende de você. O que depende de você é se salvar, escapar e buscar refúgio. Da mesma forma, não podemos impedir que chova, mas podemos comprar um grande e bonito guarda-chuva. Em outras palavras, modestia adaptativa é compreender até onde devem ir o seu esforço e até que ponto se justificam. Quando um otimista insensato me diz que não há nada impossível, imagino-o tentando voar sem ajuda e despencando lá de cima. Enfrento o medo. Essa é uma variante do tópico anterior. Desafiar os medos e enfrentá-los como se estivéssemos diante de um inimigo covarde. O método consiste em fazer exatamente o que os seus medos ou crenças infundados o impedem de fazer. Por exemplo, se você acredita que não sabe falar em público porque não tem uma boa voz, gagueja às vezes ou costuma soar dentro da plateia, desafie o medo do palco, provoque e assume o controle. Fale em público, sempre puder, mesmo que seja incômodo ou doloroso. E se com o tempo for melhorando, não fique envaidecido. Não se mostre tão certo da vitória ainda. De vez em quando, enfrenta o medo para ver se está de fato confiante. Procura em cada meandro do seu ser, em seus esconderijos preferidos. Diga-lhe como um antigo espadachim. Eu o desafio a me impedir de fazer a conferência. Vamos ver se é capaz, seu idiota. O efeito é paradoxal, semelhante ao que acontece quando alguém sofre de insônia e, em vez de ficar rolando na cama e se obrigar a dormir, decide não dormir porque não quer. Em meia hora está ressonando. Eu chamaria essa prática do desapego de treino de coragem. Fortalecer-se intencionalmente diante da possível perda do objeto dos nossos desejos.
fazer jejuns programados para que os que têm dependência de comida sair sem dinheiro e olhar vitrines. Para quem é viciado em comprar, ter discussões enfáticas com Deus. Para os apegados à espiritualidade, sujeitar-se e deixar-se comandar. Para os que têm apego ao poder, perder de propósito. Para quem quer ganhar de todo custo, expor-se ao ridículo. Para os que precisem da aprovação e assim por diante. A ideia é submeter-se ao estresse que gera o apego para criar defesas. Uma mulher tinha tanto medo de fantasmas que precisava dormir com as luzes acesas. Um dia resolveu aplicar este método e assustar as assombrações. Nunca tinha visto uma, mas imaginavas como nos velhos filmes de terror de Bela Lugosi, arrastando correntes, usando mante branco e rosto pálido. O primeiro passo foi disfarçar-se de fantasma. Seu marido e os filhos colaboraram ativamente, talco no rosto, túnica branca, música tenebrosa, ao fundo e correntes amarradas ao tornozelo. Quando o relógio dava meia-noite em ponto, vestida assim, ela tinha de chamar os fantasmas com a luz apagada e insultá-los. Abrir os roupeiros e entrar intempestivamente no quarto, procurá-los debaixo da cama nos armários, enfim, precisava desafiá-los e tirá-los do seu esconderijo. As primeiras tentativas foram difíceis e minha paciente liberava adrenalina, mas pouco a pouco o pânico foi se transformando numa atitude mais corajosa. Após algumas semanas, o exercício a fazia sorrir e influenciou positivamente outras áreas da sua vida. Isso ocorreu, é bom esclarecer, num contexto de terapia e supervisão com profissionais experientes. O medo de perder os apegos é como os fantasmas. Assustem mais de longe que de perto. Maquiavel. Se você não se sujeitar a eles, perderão seu poder de intimidação. As palavras mágicas que surgem no desapega são: não tenho mais medo de perdê-lo. Para mim, tanto faz se você se acabar ou for embora. 4. Confie em você. De certa maneira, somos o que pensamos. Se você acha que é inútil ou incapaz, se sentirá mal no que diz respeito às suas habilidades e as coisas não funcionaram bem. Mas se conseguir afastar os pensamentos derrotistas e fatalistas que caracterizem as pessoas medrosas, poderá perseguir os seus objetivos sem desanimar. Não se trata de auto-engano ou de uma forma improvisada de autossuficiência, mas de realismo convincente. Se você passa o dia inteiro se convencendo de que vai fracassar, o medo de falhar baixará seu rendimento, o que produzirá maus resultados e fará com que as suas profecias negativas se realizem. Você cria os monstros que o devorem. Quem vive com medo nunca será livre, dizia Horácio. O medo o limita, o isola, o escraviza. Quando um paciente me pergunta em relação ao seu transtorno, eu vou-me curar, costumo responder, vamos lutar para isso. É um dos principais requisitos para lutar, não é sabotar a si mesmo com autossugestões destrutivas. Se você tem habilidade ou competência para enfrentar seus medos, faça de uma vez. Se não as tem, aprendas, roubas ou tomas emprestado de alguém, mas não fique de braços cruzados.